Programa Med Saúde, um oferecimento de Embrafarma, inovação e tecnologia para o mercado magistral. Arte Farma, tecnologia em manipulação. Medical Camp, equipamentos e produtos médico-hospitalares. Neomex, o paciente em primeiro lugar. MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Olá, estamos aqui para a segunda parte do programa Anestesia no século XXI. O que podemos esperar com o médico anestesiologista Dr. João Alberto Pastor, anestesista do Instituto do Coração de São Paulo e do Hospital IGESP, que gentilmente atende o nosso convite. João, muito obrigado por essa segunda parte do programa. Vamos continuar batendo um papo sobre anestesia. Eu que agradeço, Dr. Volpe, e vamos tirar mais dúvidas ainda que possam existir sobre o tema. Vamos seguir. No primeiro programa, nós estávamos conversando sobre os tipos de anestesia e discutimos sobre a importância do conhecimento da anatomia e também você falou, obviamente, do conhecimento da farmacologia, enfim, tudo mais. E sempre se pergunta, né, e é um medo recorrente, sobre a possível anafilaxia ou um choque anafilático. O que você poderia dizer para a gente disso? Esse receio que existe nessa situação, acredito que não precisa ser tão alarmado, alardeado como está. O choque anafilático, na verdade, é uma reação alérgica exacerbada, né? O corpo ele identifica algo que não deveria estar ali. Sim. E tenta se proteger, desencadeia algumas reações para que o corpo tente expelir ou eliminar aquela informação, aquela droga estranha do corpo. Sim. É algo extremamente raro e mesmo que porventura aconteça, todos os recursos necessários para estabilizar o paciente estão no centro cirúrgico. Então, se eu precisar fazer uma medicação para estabilizar o paciente, diminuir aquela resposta, aquela cadeia inflamatória, existe, posso usar o corticoides ou fazer a administração de adrenalina, eu posso garantir a veia do paciente para que não tenha, né, que a garganta não feche, né, que não tenha o famoso edema de glote. Então, todos os recursos necessários estão no centro cirúrgico e o anestesista está apto a usar essas ferramentas, esses instrumentos para reverter esse quadro. Então, não precisa ter esse medo do choque anafilático, porque não é algo rotineiro, não é algo que ocorre todos os dias do centro cirúrgico e mesmo que ocorra, o anestesista ele está pronto para intervir e dar o melhor desfecho para o paciente. Excelente, para deixar isso de vez esclarecido. E aí, outra coisa que é muito frequente. O sujeito fala, olha, acordei de uma anestesia com uma dor de cabeça, enfim. Quais as complicações possíveis numa anestesia? Pode acontecer a dor de cabeça após anestesia, a cefaleia pós-punção. 1% aproximadamente dos casos, mas as agulhas que nós utilizamos hoje, elas são muito melhores do que há algum tempo atrás. São agulhas que a ponta ela não é cortante, que tem um calibre muito pequeno, então a chance de ter dor de cabeça após uma anestesia é menor, é aproximadamente 1%, e mesmo se tiver, geralmente o tratamento ele é clínico. Tá. O paciente fica, né, deitado, né, em decúbito dorsal, deitado na maca, com algumas medicações, analgésicos comuns, geralmente esse quadro se resolve, a hidratação se resolve. Agora eu vou te fazer uma pergunta pessoal. Qual o tipo de anestesia que você mais gosta de fazer? Tem as cirurgias que eu mais gosto de anestesiar. Eu gosto muito de anestesiar tórax, né, cirurgia torácica, cirurgia cardíaca e neurocirurgia. São as três anestesias que eu mais tenho paixão, tenho vontade de estudar, porque sempre a gente tem que estudar, tem que se atualizar, porque o conhecimento ele nunca é estático, a gente sempre tem que buscar conhecimento, informação, e sempre algo falta. E a gente tem que ter essa noção que algo sempre nos falta, que a gente sempre pode melhorar a nossa técnica, nossa intervenção com o paciente. Então, são as especialidades que eu mais gosto. Mas a anestesia em si que eu mais gosto de fazer depende do quadro do paciente, da situação específica. Perceberam por que eu chamei o João?
uma das anestesias que ele mais gosta é a anestesia cardíaca. Então aí, evidentemente, que a gente fez uma grande amizade e, claro, eu sou testemunha viva do conhecimento do João e da interação que ele tem com a equipe cirúrgica, que é uma coisa muito importante, que é esta relação entre a equipe cirúrgica e a equipe anestésica é um dos grandes pontos do sucesso do procedimento. Não são equipes que trabalham sem se comunicar, muito pelo contrário. E uma das anestesias em que a gente mais precisa estar em conjunto com a anestesia é a anestesia para cirurgia cardiovascular. Eu acredito que a gente seja um time. Um time. Equipe. A gente trabalha exatamente, junto. É como se fosse um time uma equipe de Fórmula 1. Tem todo mundo ali e a cada um fazendo sua parte, mas sempre em conjunto. Isso é muito importante. E aí, uma outra pergunta também bem interessante. Esse conjunto de perguntas aqui está maravilhoso. Existe um tipo melhor de anestesia do que outro? Não existe um tipo melhor de anestesia. Existe a melhor anestesia para aquele paciente naquela situação. Certo. Então, quem vai definir a técnica anestésica? A técnica anestésica é definida pelo anestesista. Claro que ele conversa com o paciente, conversa com o cirurgião, mas quem vai definir a melhor técnica para aquele paciente, naquele momento, naquela situação, é o anestesista. Então, nós não podemos obrigar o paciente a ser submetido a determinado tipo de anestesia. Por exemplo, uma contraindicação absoluta a fazer a raquianestesia, que é aquela anestesia que a gente coloca a agulha no espaço subdural para injetar anestésico, por exemplo, muito relacionado com parto cesáreo, por exemplo, é a recusa do paciente. Então, o paciente ele é soberano sobre o seu próprio corpo. Então, a gente pode sugerir a melhor técnica anestésica para aquele paciente, mas sempre sabendo que o paciente ele é soberano sobre si mesmo. Então, se ele se nega a fazer determinada técnica anestésica, nós não podemos forçar o paciente a ser submetido àquele tipo de anestesia. Mas uma recomendação que eu dou siga os conselhos do seu anestesista. Geralmente, ele tem a melhor opção para você. Muito bem. E se eu não contar para o anestesista que eu tenho algum hábito? Vamos supor que eu faço uso de drogas recreativas, né? E eu omito do meu anestesista. E aí, o que pode me acontecer? Ou eu fumo muito e não falo? Nesse tempo que eu faço anestesia, eu acho que nenhum em cada 500 pacientes diz que usa droga recreativa. E a gente sabe que a incidência é muito maior que isso. Sim. Mas uma analogia que eu faço é que a relação do anestesista com o paciente na verdade, tem que ser mais íntima do que com um padre, do que como você faz a sua confissão no confessionário. Porque tem um anestesista ali, mas ele não vai te julgar, ele não vai poder perdoar seus pecados, mas ele vai poder... Ele não perdoa, mas ele também não julga. Não julga, e vai poder dizer qual é a melhor... guiar a técnica anestésica. Por exemplo, usuários de cocaína, por exemplo. Usuários agudos de cocaína, eles podem necessitar de doses maiores de anestesia, ou podem ter complicações com determinados fármacos. Então, precisa ser dito para o anestesista. Quem usa benzodiazepínico ou opioide, como tem uma crise de opioide, que era como fentanil ou heroína, que está muito forte nos Estados Unidos e parece que está vindo para o Brasil, oxicodona, oxycontin. Você precisa falar para o seu anestesista, você precisa compartilhar isso com ele. Se você fuma, você pode até fumar escondido da sua família, mas você não pode fumar escondido do seu anestesista. Você precisa passar essas informações para ele, porque ele está ali não para te julgar, ele está ali para te auxiliar para que você tenha o melhor desfecho possível na sua cirurgia. Muito legal essa posição. E aí, uma pergunta também interessante, João. Preciso ficar internado ou posso passar por uma anestesia? Necessariamente? Como é que isso funciona? Não necessariamente você precisa ficar no hospital, pernoitar no hospital, porque você foi submetido a uma anestesia. Existem critérios hoje, por exemplo, de cirurgia ambulatorial, que você vai num hospital dia, por exemplo, faz um procedimento menor, mas você precisa preencher alguns critérios para poder sair do hospital no mesmo dia. Você precisa estar com acompanhante, você precisa estar com nível de consciência bom, você não pode estar com a dor intensa, você precisa ter urinado. Então, tem alguns critérios que precisa preencher e algumas cirurgias que você pode
realizar para que você possa ter alta no mesmo dia. Certo. Então, é uma possibilidade, sim, cada vez mais. A gente percebe que existe um aumento de hospitais dias, né, das day clinics no país. Então, e ninguém quer ficar no hospital mais tempo do que o necessário. Para o hospital é ruim, porque tem mais custos, para o paciente é ruim, porque ele fica privado dos seus familiares, ele fica exposto a bactérias, a situações que podem, por exemplo, gerar infecção hospitalar ou algo assim. Então, não necessariamente anestesia quer dizer que o paciente vai ficar internado e passar a noite no hospital. E aqui mais um tabu, né? Eu pergunto aqui, anestesia faz cair o cabelo, João? As mulheres ficam assustadas e o medo delas é que o cabelo caia no pós-operatório. Na verdade, nenhuma medicação da anestesia faz com que o cabelo caia. O cabelo pode cair no pós-operatório, às vezes por resposta do próprio corpo se recuperando da cirurgia. Né? O cabelo é proteína, às vezes o corpo precisa mobilizar aquelas informações, aqueles recursos para onde está precisando mais. Então, chama de resposta endócrino-metabólica ao trauma. Então, ao trauma, não trauma de acidente, mas o trauma, a cirurgia em si. Então, pode acontecer de haver queda de cabelo, mas o cabelo no pós-operatório, aquele cabelo caiu, vai voltar a crescer novamente e vai ficar do mesmo jeito. Mas isso não é a rotina, é uma excepcionalidade, mas as mulheres ficam realmente com muito medo que isso possa vir a ocorrer. Na verdade, não, a culpa não é da anestesia, né? É do processo todo, né? A reação endócrino-metabólica ao trauma. É o estresse emocional, o estresse físico. Eu tenho um professor muito querido que dizia o seguinte: o organismo, ele não sabe se você está passando por uma cirurgia, se você foi atropelado, o que está acontecendo. Ele sabe que seu corpo sofreu uma agressão, ponto. E aí ele desencadeia uma série de respostas endócrino-metabólicas a esta agressão. Então, quando a gente diz trauma, a gente está dizendo trauma sensu amplo. E aí, se for realmente um trauma muito grande, que faça uma mobilização enorme de proteínas, aí então, evidentemente, isso vai ser contabilizado ali, né, João? Sim. Mas salientar isso, que essas dúvidas, essas perguntas, fica muito no subconsciente ou no folclore popular, e às vezes as pessoas repassam essas informações sem ter buscado conhecimento para isso. O conhecimento do porquê e generalizam, né? Aí dá a impressão que com qualquer cirurgia, qualquer anestesia, vai acontecer isso, né? Estamos aqui com João Alberto Pastor, nosso querido amigo médico anestesiologista, falando para vocês sobre anestesia no século XXI, o que podemos esperar. Já voltamos já para o segundo bloco. Não saia daí, é 1 minuto. Olá, estamos de volta para o segundo bloco do programa Anestesia no século XXI, o que podemos esperar, com João Alberto Pastor, anestesista do Instituto do Coração e do Hospital IGESP. João, e agora eu pergunto para você, como é que você faz o gerenciamento dos hemoderivados em cirurgia? Esse é sempre um problema, os testemunhas de Jeová não querem ser transfundidos. A gente sabe que nas cirurgias eletivas a transfusão pode ser considerada uma complicação do procedimento. Então eu pergunto, como é que um anestesista com o teu nível, como é que você faz o gerenciamento do uso de hemoderivados numa cirurgia? É um ponto bem delicado, causa muita controvérsia, mas meu ponto de vista ele é bem objetivo, assim. Eu acredito que o paciente ele tem autonomia sobre o seu próprio corpo. Eu acredito, por exemplo, que o paciente que ele não quer receber uma raquianestesia, você não vai submetê-lo a uma raquianestesia. Um paciente oncológico que não quer fazer quimio ou radioterapia, ele não vai submeter a isso. E eu tento buscar ao máximo respeitar a opinião e o desejo do paciente. Eu acredito que
a gente sempre evolui. E a gente vive em época que a gente cada vez mais quer que tenha o respeito às liberdades individuais. Sim. Então, existem, por exemplo, recursos e ferramentas que eu posso fazer para tentar diminuir a possibilidade de transfundir um paciente. Certo. E a transfusão não é algo que seja rotineiro, assim, tão comum. Sim, hoje em dia o que mais quer é não transfundir, né? Então, nossas cirurgias, muito raro, eu não lembro de ter transfundido um paciente. Sim, porque é uma obsessão nossa, né? A gente tentar o máximo possível não transfundir. E também a transfusão não é algo inócuo, né? Não, muito pelo Se a gente tem medo da anestesia, a gente precisa ter medo também de transfusão, porque a transfusão pode dar reações alérgicas, reações muito cruzadas, mais do que a anestesia. E muitas outras complicações. Sim. E a transfusão ela está sendo vista... transfusão é quase como um transplante. Você tira um tecido de uma pessoa e você injeta em outra pessoa. Apesar das questões de segurança, de ver se tem ou não um determinado tipo de vírus, ou se tem a compatibilidade de alguns fatores, mas você põe algo exógeno em outro paciente. Na verdade, a regra é você fazer o máximo para não transfundir o paciente. Lembrem-se, vocês que estão em casa, o sangue é um órgão, só que em vez de ser sólido, ele é líquido. Então, isso que o João disse é uma verdade. Quando você transfunde alguém, você transplantou esse alguém. Você pegou alguma coisa que não é do corpo dele, claro, respeitadas as regras básicas, né, João? O tipo sanguíneo e tudo mais, ele tolera, mas ele sabe que não é dele. O organismo dele vai desenvolver reações em função disso. Tanto que nós sabemos também que é diretamente proporcional à complicação ao número de bolsas administradas, né? Se você faz uma, é um tanto. Se você faz duas, é muito maior a chance de complicar. Então, eu já fiz essa pergunta para o João, justamente para nós discutirmos aqui que hoje as equipes de anestesia, as equipes de cirurgia, as equipes de terapia intensiva, elas são muito criteriosas para o uso dos hemoderivados, por todos os riscos, não só infecciosos, né, João? Não só infecciosos, né? Tem uma série de reações que podem ser desencadeadas com uma transfusão. Outra pergunta que eu queria fazer para você, João, como que você está vendo hoje, sendo um profissional gabaritado, o ensino da anestesia no Brasil? Eu acompanho os residentes, né, que passam comigo no INCOR, que é parte do complexo do Hospital das Clínicas, né, da Universidade de São Paulo. Também no Hospital IGESP tem a residência de anestesia. E a anestesia exige muito do anestesista. E a gente precisa não só dar as ferramentas ou orientar como fazer determinado ato tecnicamente ou onde procurar determinado conhecimento. É necessário dar também apoio psicológico, porque a gente vê que não é incomum, infelizmente, ter casos que acontecem anualmente de anestesistas ou residentes de anestesia que cometem suicídio ou que têm overdose. Então, é algo muito sensível até na classe, essa discussão, que não está mais velada, né? Inclusive Sim, o próprio órgão, a própria Sociedade Brasileira de Anestesia, né? A Sociedade de Anestesia que tem também no Estado de São Paulo, CREMESP, Conselho Federal de Medicina, eles estão cada vez mais dando apoio e que vendo essas situações como situações que elas são preveníveis. Certo. E cabe também o anestesista que está acompanhando os residentes, né? Por exemplo, no Hospital IGESP é o Dr. Carlino Catanhede, que também apoia muitos residentes, conversa com eles, mostra para eles as orientações da sociedade, de onde buscar ajuda se for necessário, porque é algo que infelizmente não é algo que acontece uma vez, né? Não é uma fatalidade. Como tudo no Brasil diz, foi uma fatalidade. Como não é uma fatalidade, a fatalidade que acontece sucessivamente é algum distúrbio sistêmico que pode intervir. Eu pergunto agora para você, João, qual anestesia que você fez ao longo desse teu trajeto dentro da anestesia que mais te marcou? Quando eu era residente ainda. Então,
Sem contar o santo, conte o milagre. Vamos ver o que aconteceu que marcou tanto essa anestesia para você. O pior que não foi milagre, essa aqui foi a situação. Que eu era residente, já estava no primeiro ou segundo ano da residência, no hospital de cirurgia torácica. Era uma paciente jovem, puérpera, descobriu que tinha câncer de pulmão na gestação. Nossa. E ela não quis interromper a gestação. Foi no centro cirúrgico, fez a toracotomia e estava com implante em todos os lugares imagináveis. Então não prosseguiu a cirurgia, né, fechou novamente a paciente, acordou a paciente. E a gente vê que a anestesia nem sempre é curar. Nem sempre é também tirar, muito mais talvez você dar conforto do que realmente curar o paciente, né? Então a gente fez tudo possível para que ela não tivesse desconforto naquela situação, que não tivesse dor, não tivesse náusea ou vômito no pós-operatório, mas que isso me marcou porque por melhor anestesia que eu fizesse, ou melhor cirurgia que o cirurgião fizesse, não haveria mudar aquela realidade. E conta pra gente como é que foi a tua escolha por anestesia. Por que você decidiu ser anestesista? Que start teve? Como que foi esse processo de decisão para se tornar? A partir de que momento você disse assim, eu quero ser um anestesiologista? Minha história é um pouco atípica porque não é essa história que a maioria dos médicos tem, que eu sempre quis ser médico. Eu não quis sempre ser médico. Na verdade, eu passei a ser médico um pouco até por pressão familiar. Interessante. Terminei minha faculdade de medicina e eu pensei que eu ia ser um profissional frustrado, porque não era meu perfil lidar diariamente em consultório com paciente. Então eu passei, assim que eu terminei a faculdade, eu tive um período que eu trabalhei em saúde da família que eu sabia que não era aquilo que eu queria, que se medicina fosse aquilo, eu queria fazer outra coisa. Certo. Olha que interessante esse relato. Muito bacana você abrir seu coração e dizer isso, é muito legal. Aí depois eu vi que o que eu gostava era química. E eu vi onde na medicina que eu poderia ter alguma coisa mais relacionada com isso. Entrei na anestesia, me apaixonei perdidamente pela anestesia. Para mim, a melhor especialidade do mundo, tem os melhores profissionais. Não tenho dúvida que é a coisa que eu nasci para fazer. Então, nem sempre, às vezes, a gente precisa passar por alguns percalços para atingir aquilo que a gente deseja. Então, medicina em si, naquele arcabouço, não era o que eu me apaixonei, mas eu sou perdidamente apaixonado pela anestesia. Não me vejo fazendo outra coisa. Olha que interessante um relato desse. João, eu quero agradecer demais a tua disponibilidade, foi um bate-papo maravilhoso, eu tenho certeza que todas as pessoas de casa curtiram, aprenderam e aproveitaram muito esse bate-papo, e mais uma vez agradecer a tua disponibilidade de estar aqui falando com tanta propriedade sobre anestesia no século XXI. Nosso muito obrigado em meu nome, em nome do Med Saúde. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, você é meu amigo pessoal, e eu espero pelo menos ter auxiliado de alguma forma, ter dirimido algumas dúvidas, e reforço a orientação, sempre confie no seu anestesista. A gente vê que teve algumas situações no país esse ano que infelizmente falaram contra essa afirmação, mas que esses casos são realmente casos de exceção. O anestesista brasileiro é um anestesista que se preocupa com seu paciente e procura fazer o melhor por ele. Então, abra seu coração, explique tudo para o seu anestesista, não esconda nada dele, não tenha medo nem do seu anestesista, nem da sua anestesia. Muito bem. É isso aí. Estivemos aqui com João Alberto Pastor, médico anestesiologista, que deu um show para a gente falando de anestesia no século XXI, o que podemos esperar. É isso. O Med Saúde é o seu encontro semanal com a saúde. Toda semana estaremos aqui trazendo temas muito interessantes para você. Canal 25 ou 525 NET. Nós te esperamos.